Seja bem-vinda. Obrigada, Nanda. Tão bom estar aqui, tão bom te ver. Já faz algum tempinho, né? Muito, muito bom mesmo. Eu estava dando uma leve introdução, mas quantos anos você trabalhou aqui na Foram 3 anos que eu alguns, trabalhei, né? com eles, até que a pandemia chegou. Eu acho que a pandemia foi um ponto, um marco na vida de todo mundo. Antes e depois, né? Com Antes certeza. e depois da pandemia. E trabalhava já há alguns anos, né? Na área de recursos humanos também. Então, assim, além de já estar aqui em Montreal, tem 33. Nossa Senhora! Esse ano, na verdade, 33. 34. Ano que vem vamos fazer 35 anos. Bom, então o pessoal já está vendo que ela tem uma certa bagagem para poder contar para a gente como é que funciona o mercado, né? Eu achei muito interessante o que a gente estava conversando, que você falou do medo, né? Você poderia falar um pouco mais disso, que às vezes a atenção vem de dentro e com não certeza. de fora. No que eu estava me preparando, eu sempre reflito um pouco no que eu vou falar e sempre faço uma meditação, além de me preparar também tecnicamente, oração, para fazer isso. E o que estava vindo à minha mente era sempre isso, sabe? Que a pessoa pode ter um horizonte, um currículo, um resumê maravilhoso, uma experiência profissional fantástica, toda de acordo, né, do que o ideal seria. Mas o que estava vindo para mim era isso, sabe? Você pode ter toda essa bagagem profissional aí no Brasil, toda essa bagagem de experiência, mas muitas vezes você pode ser sabotado pelos medos. Então, por si mesma. Exatamente. Si mesmo. Então, claro. Ai, que sacanagem. E isso é uma coisa que, como coach também, como psicóloga, eu trabalho muito nesse aspecto, né, dos sabotadores. E todos sabemos que a gente já vai encontrar, normalmente, nós já vamos encontrar as barreiras externas, né? Que é a barreira linguística, que é diferenças culturais, muitas vezes aquela falta de apoio, de suporte social também, dificuldades financeiras. Então, assim, também naquela procura de emprego, não tanto como as coisas, como o processo, como as coisas funcionam aqui, apesar de que aqui funcionam bem mais rápidas do que no Brasil, em termos de burocracia, isso tudo, mas tem essas dificuldades que vão encontrar sim, né? Mas eu acho que a maior delas realmente são as dificuldades internas, que são o que eu chamo de autossabotadores. Então, eu acho que uma das preparações, eu vim para cá, como eu te disse, há 33 anos atrás, e com aquele sonho enorme, né? Um sonho assim que realmente era tão grande que não me deixou ver os obstáculos. Eu, pelo contrário, quando as pessoas me diziam, mas você vai para lá sem falar língua, eu tinha dinheiro só para 6 meses. Então, assim, que eu não ia trazer tudo, né? Eu tinha que deixar um pouco no Brasil e um pouco aqui. E eu falava assim, mas é por isso que eu tô indo. Então, assim, é para aprender a língua. Mas você não conhece ninguém. O que você vai fazer lá? Mais uma razão que eu estou indo, para conhecer pessoas. E vamos dizer que 33 anos atrás, a gente está falando de meados de 90. Eu vim em 89. Não era o que é hoje, né? 89. Então, 89, eu ainda ia no correio colocar carta. Eu praticamente, meu primeiro emprego, eu fazia $147 por semana, né? Mas eu era babysitter, era live-in, então quer dizer, eu não pagava despesa nenhuma de casa, mas era só 157 por semana. E esse dinheiro eu gastava praticamente esse um pouco mais em ligações para o Brasil. Nossa, é isso. Porque é verdade. eram assim, nossa. E é isso, para comunicação eram caríssimas. Então, assim. E aí, aqui você começou a trabalhar nessa área de RH, enfim, principalmente para quem tem mais maturidade, vamos dizer assim.
o que você sente do mercado aqui do Canadá? Em termos de comparação, eu acho o mercado, isso é uma coisa muito positiva, né? Eu estava falando das dificuldades, até pensei, deixa eu falar alguma coisa boa agora. Vamos dar um equilíbrio aqui. Uma das coisas muito positivas aqui, o mercado de trabalho, as empresas, as corporations, as entrevistas que você faz, é muito voltado para o mérito. Então aqui eu achei isso fantástico. Você não é só uma pessoa que está entrando numa companhia que já politicamente a posição já deve ter sido até preenchida, sabe? E assim, no Brasil eu sei que hoje isso já mudou muito, graças a Deus, mas também ainda tem demais, né? Que conta o status, a idade, do jeito que você se apresenta. Claro que aqui também a gente faz treinamento para a companhia que eu trabalhava na Passarelle, que inclusive eu aconselho a todos que têm intenção de vir para cá, de migrar para cá para trabalhar, para procurar essa companhia imediatamente, porque lá encontrará tudo que você precisa realmente. São workshops para te preparar como se vestir, como se desenvolver numa entrevista, o que dizer, o que não dizer. Vão te fazer, te preparar com recursos tipo teste de personalidade para você ver quais são os seus pontos fortes, pontos fracos, workshops de motivação, que na verdade é o que eu fazia, e tem um coach à sua disposição uma vez por semana para trabalhar no seu currículo, para trabalhar numa carta de apresentação com você. Então são coaches franceses, canadenses, a maioria deles são franceses, então são bem integrados na cultura do Quebec mesmo, e esses programas são subsidiados. Se você tem o seu permit, né? Se você tem a permissão para imigração, você tem direito a esses programas. Então, não só como La Passarelle, tem outros programas que também, depois eu posso até mandar os nomes para você, Ananda, se você quiser colocar na... Isso, que aí podem procurar com carinho, porque... E realmente, mas quando você encara o mercado, você pensa de 40 para cima, a gente tem a impressão, ai meu Deus, tô velha. Aqui não existe isso. Aqui, inclusive, as pessoas olham muito pelo outro lado, porque está tendo um grande, com os milênios e a geração que veio depois dos milênios. Então, é uma geração muito diferente. É uma geração, as gerações de hoje, entre 18 anos e 28 anos, 30 anos, né, que estão entrando agora no mercado de trabalho. É uma geração que não tem as mesmas éticas, disciplinas, persistências, resiliências que uma geração, que uma pessoa de 35, 45 anos tem. Então, assim, isso é positivo. Então, não pense, né, de forma nenhuma. Isso aí é uma dos autossaboteadores também. Já estou muito velho. Meu Deus, como eu vou começar uma vida há 30 anos, 35 anos, há 40 anos? De jeito nenhum. Sabe? Então, é o contrário. Porque aqui não tem essa mesma discriminação que eu acredito que tem no Brasil. E também, assim, é claro que... Como? É a mesma visão. A gente vê muita gente com mais idade trabalhando em todas as áreas. Não importa qual a indústria, né? Qual a indústria que você vai estar procurando, você vê uma gama enorme. E principalmente agora, os baby boomers, né? Que é da minha idade, de 60, eles não estão aposentando. Então, assim, a economia não é como era, né? A aposentadoria não está indo longe mais, como ia há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás. Então, hoje em dia, eles estão trabalhando, além de estarmos vivendo mais longe, mais longevidade. Então, assim, o que acontece, o pessoal está pensando em aposentadoria há 70 anos. E quando você pensa, por exemplo, a energia que eu tenho, por exemplo, eu nem penso em aposentar. Eu quero continuar, eu quero ficar nativa, eu quero, sabe, fazer o que eu sempre gostei, fazer o que eu amo, fazer o que eu nem penso em passar isso na minha cabeça. É claro que se eu estivesse fazendo um trabalho que não é realmente o meu chamado, que não é uma coisa que eu realmente gosto, eu pensaria assim, mas o pessoal, além de não querer aposentar, eles ainda estão procurando um segundo trabalho, né, para poderem aposentarem melhor aos 70.
Então, assim, o mercado de trabalho realmente está absorvendo, sim, pessoas acima de 40 anos, e eu não deixaria isso ser nunca um empecilho. Eu queria só receber o salário. Ô, Alex. Não seria ótimo? Mas você falou um ponto, Neves, muito importante. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, para a saúde mental, né? A gente tá ativo, a gente tá vivo, a gente fica jovem porque tá trabalhando, porque não tá parado, não tá estagnado, né? Então, assim... Alex, você tem que procurar uma coisa. Aí, ó, viajar de praia. Por que não vende picolé na praia? A minha irmã era o sonho dela. Ela tava que era o sonho dela era aposentar, voltar pro Brasil e vender picolé na praia. Pronto. Isso. Ué, por que não? Mas, Nanda, você falou uma coisa muito interessante. Quando você a importância, e eu também como psicóloga, claro que eu vejo sempre nessa perspectiva, né? No momento que você descobre quem você realmente é, né? Você descobre a sua identidade, você descobre o que você tem os seus pontos fortes, os seus dons, os seus talentos, aquilo que realmente te dá aquele drive, sabe? Quando você descobre isso, quando você tem isso claro para você, e você tem um sonho, um objetivo, uma meta, nada te para, não. Então, assim... Porque não é trabalho. Não é aí trabalho. Não é trabalho. Não é... Aí, quando alguém te chama de workaholic, você fala, mas eu não tô trabalhando. Exato. Eu só não consigo parar de pensar nisso. Exato. Né? Você fica o tempo todo pensando, posso fazer qualquer coisa que lembra o que você tem que fazer e tal. E o tempo faz... Não. Você não vê o tempo passar, né? Eu acho muito difícil pensar... Bom, ver o Silvio Santos, que não se aposenta e não tem cara de se aposentar nunca mais. Ele parece que gosta muito do que faz. Então, quando o trabalho não é aquilo que é o seu chamado, vamos dizer assim. E aí, complementando, puxando o gancho. Geralmente, os alunos que vêm para cá, as pessoas que vêm como imigrante, enfim, muitas vezes elas mudam de profissão nessa idade, né? Depois que já fizeram faculdade, mestrado, doutorado, muitas vezes. Então, assim, a gente trabalha muito com estudante que já tem uma bagagem de educação e de experiência profissional, né? Só que o que acontece é que muitas vezes... ou porque a pessoa já não tá mais tão gostando daquele emprego, ou porque quando fez era jovem, fez porque os pais obrigaram. Tem vários casos assim, que é tipo assim, olha, agora é sua chance de mudar de área, né? Tinha uma aluna advogada que ela fez até inclusive uma carta muito fofa, muito genuína para a imigração, dizendo o motivo do porquê que ela queria mudar de área, ela queria ser esteticista. E aí na carta ela menciona, a vida inteira eu fiz o que me mandaram fazer. E é uma verdade enorme. Agora não, agora eu vou querer ser esteticista. Né? E a imigração entendeu que realmente ela estava sendo super transparente no que ela queria. Então, assim, esse é o lado quando vem para cá para poder provar para a imigração, enfim. Mas voltando para o lado da descoberta da pessoa, né? Muitas vezes ela trabalhou numa coisa que ela não gostava, ou deixou de gostar, ou não tem mais por necessidade mesmo, né? Era o que tinha na época e era o que tinha que ser feito. Então, assim, eu acho que isso é um ponto muito interessante. As pessoas que realmente estão pensando em vir para cá ou acabaram de chegar, de manter um dos fatores que eu trabalho com ele internos também, a flexibilidade, né? Então, assim, a flexibilidade é fundamental, porque muitas vezes você vai se descobrir numa outra profissão. E outra, você está tendo uma mudança praticamente radical. Você está saindo, né, da sua cultura, das suas raízes, eu estou saindo de lá, né, Brasil, né? Então, tudo que eu achava, talvez, naquele momento, que era minha prioridade, que era importante para mim, que era o que eu gostava, que é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, simplesmente, eu me tiro dali e me coloco aqui, seria agora Neves, Canadá.
Então, assim, quem sou eu aqui? Uhum. Né? Como que eu vou reagir? Como que eu vou responder à cultura daqui? Como essa cultura que vai me afetar? As coisas que eu talvez nunca tenha visto na minha vida, nem não ter sido expostas a ela. Então, muitas vezes, não é que eu escolhi, muitas vezes eu não tive de onde escolher. Então, assim, chegando aqui, eu tenho muitas opções, eu tenho de onde escolher, entendeu? Então, assim, é a flexibilidade, porque pode ser que no momento que você está aqui batalhando para a sua própria profissão, de repente dentro de você está vindo outras coisas. Eu tive uma conversa com um brasileiro, inclusive, que pediu para ter que se podia conversar. Ele está lá na Passarela, ele faz o coach lá com o Stefano, inclusive, que eu vou mandar essas informações todas para vocês. E o Stefano perguntou se ele podia conversar comigo, ele era brasileiro, que ele estava muito em conflito. Eu falei, claro que sim, com prazer, e tivemos. E o conflito foi exatamente isso, porque o ganha-pão dele, a profissão dele no Brasil foi sempre na área de informática. E de repente ele começou a fazer tipo um plano B, só porque ele gostava de fazer consultoria na área de marketing, fazer consultoria na área de crescer empresas, de trabalhar com as pessoas, tipo assim, descobrir o problema. Qual que é o seu problema que eu posso resolver para você? Entendeu? E ele conseguiu uns 2 clientes nessa área que se sucederam muito. Mas aí ele tá assim, mas será que isso é um sonho? Será que isso vai dar certo? Né? Eu tenho essa experiência aqui toda, essa carga aqui de experiência todinha, mas o que eu amo fazer, e ele, no que ele começou a explicar para mim o que ele estava fazendo, você precisa ver a expressão dele, o olho dele brilhava, sabe? Aí eu falei, isso. Eu entendo perfeitamente. Quando a gente vê aluno assim, eu vou fazer tal curso para seguir aquilo que, às vezes financeiramente também, né? A gente tem, sei lá, um curso numa área que está bem mais barato que o outro curso para vir, mas a pessoa ela quer fazer o outro. Então, às vezes vale mais a pena, porque é um tempo que você vai se dedicar para poder ir para a escola, para poder estudar, né? E quando você vai para a área que não é a área que você quer, é realmente muito penalizada. Porque a pessoa tem que fazer tudo de novo, né? Aí você não vai ter esse incentivo de ir na biblioteca. Vai estar a sua energia, a sua disciplina, porque muitas vezes a motivação, a motivação a gente precisa fazer as coisas com você, né? Então precisamos contar mais com uma disciplina do que a motivação em si. E no momento que eu me disciplino em fazer alguma coisa para atingir uma meta, naquilo que eu amo, aí sim a motivação vem quase que automaticamente como resultado. Agora, me disciplinar para, né, atingir uma meta, objetivo de uma coisa que realmente não fala comigo, onde você vai encontrar forças para fazer, né? Exatamente. E assim, pela sua experiência, o que você viu de caso, enfim, que a pessoa veio e mudou de profissão, e o conflito dela, você acha que foi bem mais interno do que externo, no sentido da realidade? Foi mais o que ela pensava de preconceito, que o Canadá seria assim, assado, ou realmente foi o que era o choque de barriga? Com o pessoal, especialmente do Brasil e de outros países também, que eu já tive muito contato com eles, é muita surpresa positiva de que aqui, né, não tem a mesma discriminação do país de origem, não só do Brasil, principalmente no Middle Eastern, como é que chama? Como é que você fala em português? Esqueci. Onde que é o Líbano? Middle Eastern. Oriente Médio. Isso. Você que se lembrou, não fui eu. Obrigada, meu subconsciente. A surpresa deles de ver que não tinha discriminação, eles se sentiram respeitados, eles se sentiram dignos, eles se sentiram que, independente da idade, as coisas podem ser por merecimento, e é por isso que eles era assim que eles iam trabalhar. Só a transformação que você tem em termos de valor,
como pessoa no país. Isso já te dá como dizem no Brasil, um up, sabe? Na sua motivação e na sua resiliência. Então, assim, se isso é uma decisão já tomada, se é para vir para cá, trabalhar aqui, já é tomada, quer vir, mas, sabe, tipo, será, sabe, com esses mitos, venha, sabe, venha se descobrir aqui. Eu acho que você vindo se descobrir aqui, você vai ter uma surpresa fantástica, sabe? Eu amo a neve do Canadá, então, assim... Você vai ter uma surpresa fantástica, porque se tem um país que vai prover, que vai te dar as condições necessárias para você viver aquilo que você foi criado para viver, é este aqui. Sabe? Aqui realmente você tem a condição de ser quem você foi, né, criado para ser. Eu acredito, com seus dons, com seus talentos, com as suas paixões, com seus sonhos. Então, eu acho, assim, que se tem um país que te dá, que vai te acolher para isso, é o Canadá. E Quebec também. Os programas que eles têm para ajuda aqui, os benefícios, são imensos. Quando você começa a olhar, por exemplo, La Passarelle, o custo de cada pessoa para La Passarelle no período, porque vai de 3 em 3 meses os programas. Apesar de que você pode fazer 3 meses, mais 3 meses, enquanto você tiver sem emprego. Exatamente. Você não arranja trabalho. Você tem workshops à sua disposição 3 vezes por semana. Você tem um coach à sua disposição 1 vez por semana. Então, assim, a pessoa que vai trabalhar com você especificamente no seu currículo, pessoa experimentada, pessoa que já está fazendo isso há anos, contato total com o mercado de trabalho. O prédio, por exemplo, é no centro mesmo de Montreal, no core mesmo de Montreal. Então, assim, para cada 3 meses, custa ao governo, na média, de 3 a 4 mil dólares, sabe, esse programa. E você tem ele de graça. Você não paga um centavo, né? Desde o momento que você tem o seu trabalho. Não. É o governo incentivando fortemente a você. E assim, todos os sites aqui, você vai no Indeed é um dos melhores sites para você ir procurar realmente. Você pode fazer, inclusive, pesquisa por industry, para ver o salário, para ver quais as top 10 que pagam melhores e que áreas que elas estão. Então, você pode fazer essa pesquisa por industry. Indeed é um site realmente, assim, muito, que dá para tirar muita dúvida, muita informação. Mas é o que eu falei, o mais importante é você estar com você mesma, né? Você ter se descoberto, decidido, e não deixar os seus autossabotadores te pararem. Ai. A gente tem alguém comentando aqui, Leonardo, vou ler o comentário dele. Tenho certeza disso, sou servidor público federal, estou indo aos 40 recomeçar minha vida em Montreal. Parabéns, Leonardo. Parabéns. Tenho certeza que fiz a melhor escolha do país, em cidade. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui realmente é o lugar certo para isso. E eu gosto demais de Montreal. De todo o Canadá, para mim, Montreal é o melhor lugar para ver. Porque a diferença de culturas, a etnicidade, a aceitação de quem você da onde que você vem. Então, assim, é fantástico aqui. Você sabe, né, Ananda? Eu também, nós somos suspeitas para falar. Mas, suspeita para falar. A gente estava falando um negócio de emprego, que eu estava falando com você, comentando, eu não sei exatamente a idade, mas é interessante ver o quanto o governo incentiva você trabalhar por mais tempo. Se você se aposenta por volta de 60, 65, você não pode estar aposentado trabalhando. Mas depois de 65, tá uma média, tá, gente? Eu não lembro a idade certinha, mas eu acredito que seja isso. 65 para lá, aí então você pode se aposentar e trabalhar. Então, assim, é realmente só para ilustrar o quanto o governo incentiva você trabalhar plus 40, plus 50, plus
70, vai. E hoje em vai dia indo. o pessoal está fazendo, né? É uma coisa normal hoje, o pessoal aposentar e continuar no trabalho. Ou aposentar, sair, arrumar outro trabalho, para poder complementar, né? Porque a dificuldade econômica não é só aqui, está no mundo inteiro, né? Principalmente depois da pandemia. Sim. Então, assim, e se tem um lugar que é discriminação, principalmente quando a gente vem do Brasil, a discriminação aqui comparada com o Brasil é quase que nenhuma. Então, assim, aqui você se sente gente, sabe? Você se sente gente de valor. E aproveitando o gancho, que dica que você daria para o pessoal que vai fazer uma entrevista de emprego aqui no Canadá? Porque às vezes a gente tem alguns conceitos do Brasil, enfim, e que alguém como você, que tem uma experiência tão grande aqui, já pescou várias vezes, não vai fazer tal coisa, sabe? Alguma dica, assim, pessoal, o mais que vai fazer importante é a naturalidade, sabe? Eu acho que autenticidade e naturalidade. Você comentou comigo aquele caso foi da menina que escreveu a carta para o governo de Quebec. Como é que foi mesmo? Sim. Foi uma... Isso. Advogada que queria trabalhar na parte estaticista. E ela realmente falou assim, como diz, rasgado. Com os dois pés na porta. Porque a vida inteira me falaram para ser advogada. Eu não quero ser advogada, eu quero ser esteticista. Hoje eu descobri o que eu quero ser. Então, assim, o valor que essa menina tem, então as pessoas estão vendo o quê? Honestidade, genuinidade, né? Genuína, e que realmente está falando de dentro para fora. E aqui a pessoa está procurando muito isso, a autenticidade. Então, assim, eu acho que a dica melhor é para você se vestir naquilo que você se sente mais confortável, não para assistir Netflix, confortável para sair. E uma roupa que você se sente que você olha, sabe aquele tipo de roupa que você olha no espelho e se sente toda poderosa? Essa aí realmente, sabe? E eu acho que, assim, a expressão corporal, né, não verbal, é muito importante. Olhar nos olhos, sorriso, o aperto de mão, né, a forma espelhar, que é a linguagem corporal. Espelhar, né, o que se o entrevistador está fazendo isso, tenta fazer isso também do outro lado, sabe? Então são as pequenas dicas, isso tem na hora você tem uma relatability. Então, e o mais importante é ver faz uma pesquisa intensa da empresa que você está sendo entrevistada. Isso é um ponto muito importante que eu notei aqui. No Brasil não é pelo menos é importante. Não tinha reparado tanto. Aqui eles perguntam, inclusive, você tem alguma pergunta para mim? Então, exatamente. Né? No final eles falam, você tem alguma pergunta? Então é nessa hora que você tem que mostrar o tanto que você é inteligente. Claro, ainda mais pra não passar vergonhinha e falar. Com AI, né, artificial inteligência, você vai lá, faz uma pesquisa na empresa, depois faz um zoom no cargo, né, na posição que você tá fazendo a entrevista para aquela posição, e se a profissão é operadora, tenta fazer o search todo nessa área, mais área operacional, se na área de liderança, tenta fazer o search todo na área de liderança. Então, assim, eu acho que é muito importante, sabe? Você fazer... E a questão de salário? Porque isso daqui eu também me deparei, né? Aqui o pessoal muitas vezes pergunta qual a sua pretensão salarial, né? E no começo que você não está preparado para essa pergunta, e você fala, não, fala você primeiro, né? Por que eu vou falar? Não sei. Isso é uma coisa realmente assim. Quando você está aqui, você for preparado por uma companhia, como Yes, como PMT, como a La Passerelle, eles vão te dar todas essas dicas, porque aí você fala mesmo a sua expectativa salarial com relação à demanda no mercado. Né? Então, por exemplo, você fez uma pesquisa no Indeed, tem isso no Indeed, os salários, a média de salários, a demanda em diferentes cargos das top 10 companhias aqui, em diferentes industry,
Então, quando você vai lá, você pesquisa, vai sabendo qual que é o cargo que você está aplicando para ele, qual que é nessas top 10, né, companhias, qual que é a média salarial. E aí você sempre dá uma margem. Na minha época, antes da pandemia, a gente dava uma margem de 5 a 10 mil. Por exemplo, 55, né? 60. É o que eu falo para os alunos. Exatamente, entre 65 e 75, entre 65 e 70. Entendeu? Então, assim, dá uma margem, né, ali, mas você vai falar uma coisa que é realista e, ao mesmo tempo, é uma coisa que você se sentiria feliz, porque essa situação tem que ser win-win, né? Tem que ser ganho-ganho. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então, assim... E é interessante também, o salário é anual, tá? Anual. A gente fala muito em salário anual, não fala mensal. Isso. É anual antes das taxas. Então, assim, é melhor estar preparado para ver de fato quanto que a taxa vai comer. Porque você acha que você está super rich, você vai ver, não é bem assim. Porque é anual. A gente fala aí de um salário... Eu estou esperando 80 mil, é anual, né? E esse aí é o gross, né? É o salário bruto. Né? É o anual. Depois tem a taxa federal, a taxa provincial. Tem sempre umas calculadoras na internet que você pode jogar para você ter uma ideia de quanto. Também no mesmo site, eles vão conseguir te dar uma boa ideia do que é. Mas, normalmente, a gente fala para o pessoal para tirar 40%, de 40% a 45%, né? Então, assim, você acha que é muito, mas aí isso é um outro assunto para ser discutido. Porque aqui você vê seu dinheiro, né? Aqui você vê. Por exemplo, o estilo de vida que você tem aqui, a qualidade de vida que você tem aqui. Né? Você olha no inverno, por exemplo. A gente passa um inverno aqui que as pessoas aí do Brasil nem imaginam. Então, aqui pode ter tempestade de 1 metro a noite toda. No dia seguinte, você não tem que estar preocupado. Você vai chegar, você vai limpar o seu carro, né? Lógico, se você não tem garagem, vai limpar o seu carro, entrar e as estradas estão todas limpas. Você vai chegar no seu trabalho. Então, assim, agora imagina o que é que não custou para um país do tamanho do Canadá, com um número de população super pequena, que é a população de São Paulo, um pouco mais que a população, acho que é 3 milhões ou 4 milhões mais que a população da cidade de São Paulo, o país inteiro do Canadá, e ter essa infraestrutura. Então, assim, olha, por exemplo, quando chega a primavera, olha todas as ruas, eles estão lavando os chãos da rua. Eles estão plantando vasos maravilhosos para você passar lá na hora, aproveitar os vasos lindos, já plantados, já caem umas flores. Não, é impressionante, é que as 4 estações são realmente... Exato, e as ruas limpas, né? Tô falando geral, lógico. Geral. Vai ter lugares aqui que você não vai nem achar que você está em Montreal, ou que você está na América do Norte, né? Como todo lugar do mundo. Mas, por exemplo, o sistema de saúde, muita gente critica, tem que esperar isso, esperar aquilo. Eu, sinceramente, eu passei com meu marido tive que experimentar o sistema de saúde com relação a câncer e, infelizmente, ele faleceu em 2019. Mas, assim, a assistência que ele teve, nossa... E assim, 1 centavo. Então, assim, é caro 40%. Eu acho que caro você tem que comparar benefício, né? Custo e benefício. Para mim, eu não acho, sabe? Então, assim, é a mesma coisa de eu morar numa mansão, um castelo, com 10 pessoas e ter que dividir as despesas. Ou eu posso morar num apartamentozinho em algum lugar de 4 quartos com 10 pessoas também, ter que dividir a despesa. Então é claro que eu vou gastar muito menos, vou pagar muito menos no meu apartamentozinho com 10 pessoas. Mas e minha qualidade de vida? Né? Muito melhor num castelo. Então, assim, eu vejo quando que o pessoal tenta falar muito isso, eu pago taxa demais, eu pago taxa demais. Sim, é caro, sim, é muito caro. Mas... lógico, eu sou uma pessoa que reclama de taxa. Não, são 2 coisas certas no mundo: é taxa, imposto e morte, né? São as únicas 2 coisas certas no mundo. Então, assim, vamos pagar, vamos. Então,
mas quando você olha o lado positivo, né? Quando o salário cai de 80 para 45, e assim, você ainda pode fazer muito com 45. 45 é um salário muito alto, muito alto, um salário ótimo para sustentar uma família, entendeu? Então, assim, por causa da inflação aqui não é tão grande, né? Não muda, tem muito mais estabilidade. Existe bastante incentivo social aqui, né? Assim, a primeira compra da casa, você vai ter incentivo. Se você está abaixo da linha enfim, não seria linha da pobreza o nome, mas de uma linha aí que é considerável, que já não está muito bom, aí você vai ter auxílio solidário. Auxílio para criança, um auxílio, não só auxílio. Pode vir, Mariângela. Vem morar aqui com a gente, ela falando, tem vontade de morar aí, pode vir. A parte social, o apoio, né? Quando, por exemplo, famílias que vêm para cá e você tem as clínicas CLSI aqui, né? Elas são fantásticas, né? Você vai numa clínica, você tem todo atendimento, serviço social, psicóloga, médico, uma especialidade, e só com o seu cartãozinho, né? Só o seu cartão. A ajuda das crianças, a ajuda na educação, dentista, a creche é praticamente, né? Para cada filha até 18 anos, você tem uma ajuda da província e do federal que dá aproximadamente o preço do que você paga $8 por dia, porque também ela é subsidiada, né? Então, assim, são muitos os positivos. Mas é aquilo, né? Primeiro a gente tem que tomar a decisão, trabalhar os nossos autossabotadores, isso aí totalmente, porque não vem pra cá com eles não, deixa eles no Brasil. Põe numa caixinha e joga numa... E se quiserem eu posso ajudar como coach. Então, assim, olha isso. Mas eu encorajo mesmo, sabe? Encorajo mesmo. Ainda mais nesse momento in time, sabe? Na vida em si. Eu acho que é um lugar... Porque da zona, né? A famosa zona de conforto nunca é fácil para ninguém, né? E a gente está numa constante mudança. Só que é difícil, mudar é difícil para todo mundo, né? Falou que você tinha dinheiro para 6 meses, você tinha pra mesmo? Nossa! E olha lá. E aí, ainda dinheiro da emergência para ir no show do Foo Fighters, que eu falei, isso é emergência. E foi lá que meu marido arrumou um emprego, porque ele conheceu brasileiras que estavam falando de videogame, uma ia sair e ficaram pro RH. Na segunda-feira ele já estava trabalhando e o dinheiro da emergência foi bem investido. Mas, assim, só puxando pro lado que a gente foi com a cara e a coragem e falou, vamos. Impressionante, mas tá vendo, assim, isso é que eu acho importante também, Ananda. Quando a gente está vivendo o nosso sonho, quando a gente está coerente, né, com o que a gente acredita, com as nossas crenças e com quem eu sou, quando você tem essa coerência e você vive a partir dessa coerência, as coisas começam a acontecer para você, né? As coisas começam a acontecer, é a lei da atração. Então, assim, a lei da atração é muito, muito importante, é real, acontece. E por isso que eu acho que o mais importante nisso tudo, não o mais importante, um fator muito importante, é a preparação interna, sabe? Porque uma vez que você tá nesse, como é que fala? Nesse bubble, né? De saber o que você quer, determinada, com o seu objetivo, com o seu, né? Tudo planejando de acordo com isso. Você está coerente com a sua essência, coerente com seus valores, com as suas crenças. Tudo vai caminhar em direção ao seu crescimento. Tudo vai caminhar. E você vai... Se não acontecer daquele jeito que você imaginava, vai acontecer de outro. Você está determinado. E falando em determinação, eu tô vendo aqui o Alex. O Alex é uma das pessoas mais determinadas que eu conheço.
Ele tá aqui citando que ele cresceu rapidamente em 4 anos na área de TI. É verdade, bom, principalmente programação e a parte de informática. Você tá aqui, Alex? Né, para quem gosta. Ele tá aqui ou no Brasil? Não, ele tá aqui dele, ele agora tá em Quebec City. Mas o Alex é um cara que não desiste nunca, ele é o verdadeiro brasileiro. Porque às vezes a pessoa vê o cara com um emprego legal, uma casa legal, né, morando aqui, não sabe quanto ele fez para merecer. E o Alex, ele teve muitos não. Muitos não. Eu acompanhei vários não, né, Alex? Mas não desistiu nunca. Ele é um cara que merece tudo de bom, tudo de sucesso, porque ele batalhou muito. Essas histórias. Muito mesmo. É emocionante. Hoje ele vive com a família dele lá em Quebec. E ele comentou agora que ele queria ver coisa de ser roteirista de cinema. Por que não? Por que não? Porque não? Às vezes a gente... o pessoal acha que é rico, eu sei, eu sei os tons. Não é? Todo mundo acha assim. É engraçado, por mais que a gente trabalhe, mais que a gente persiste, mais fácil vai ficando, né? Vai ser muito trabalho, muita persistência. Mas pegando até você de exemplo, já que a gente começou, Alex, às vezes o que eu vejo você gosta de uma coisa, mas você não pode largar aquele que é feijão, arroz e macarrão e tudo mais. Mas nada impede de você estar fazendo as duas coisas, fazendo aquilo, fazendo para ela, para não deixar o sonho morrer. Você quer ser roteirista, diretor de cinema? Por que não? Montreal tá cheio de oportunidade para isso. E às vezes acha um link aí com a coisa de informática, vai fazer tem que investir sim. Não sei. E é uma paixão, tem que investir sim. Porque senão essa paixão vai te perseguir para sempre. Nossa, filosófico. Muito bom, Neves. Gente, a gente já tá aqui indo pro nosso finalzinho da live. Se alguém tiver uma pergunta, quiser dar mais um depoimento, aproveitar a Neves, que tem experiência, né? Exatamente com essa é uma fase bem conflitante, eu diria, né? Que é uma fase que você está escolhendo uma carreira, você já teve a experiência de escolher antes, você sabe, né? Então você leva a experiência, leva os medos, como você falou, e às vezes, enfim, eu também acredito que às vezes é muito mais o conflito interno do que o mercado de trabalho, porque assim, como você citou os números, é muita pouca gente que tem aqui, ou seja, a demanda está altíssima de mão de obra. Mão de obra na área de operação e na área de main d'oeuvre, né, da labor, mão de obra, está realmente a demanda bem alta. Ou seja, melhor fazer aquilo que você gosta do que pelo critério qual que é a melhor, o que está mais em demanda. Você tem demanda para tudo, exatamente. Você gosta, né? Já temos um melhor para seguir. Muito bom estar aqui com vocês. Né? Me coloco à disposição. A Nanda, depois você tem minhas informações, quiser colocar no site. Sim. Primeiro eu vou ter certeza que eu salvei a live, daí eu edito aqui uma coisa de cada vez e daí eu ponho as informações. Que aí o pessoal pode pesquisar. Mas foi muito bom e realmente é foco e fé. Muito bom, foco e fé. Tá bom, obrigada a você. Obrigadão. E agora um abraço para saio. Eu vou desligar. Deixa eu ver. Tá bom, Ana. Muito obrigada, querida.